O que é essa tal da ABNT-NBR 12721? Eu trouxe aqui exatamente a descrição que tem na norma, tá? Isso aqui é exatamente, copiei e colei o que está lá na norma, que estabelece os critérios para a avaliação de custo unitário, cálculo de rateio de construção e outras disposições correlatas, conforme as disposições fixadas e as exigências estabelecidas pela Lei Federal 4.591 de 64, que é a nossa lei de condomínio. Então, o que essa ABNT trouxe? Ela trouxe, junto com os quadros, né, os quadros fazem parte dessa ABNT, que é determinar o custo unitário de cada unidade. Você tem uma garagem, quanto que custou essa garagem em relação ao condomínio? Você tem um apartamento, quanto que custou para fazer esse condomínio? Esse apartamento, baseado no CUB e também em outros cálculos de custo, tá? Então, a partir do momento que você preenche a planilha, você vai ter exatamente quanto que custou cada área daquele condomínio. Quanto que custou a escada? Então, você vai ter lá esse detalhamento de custo unitário e de rateio, né? Qual que é a porcentagem, qual é o coeficiente de proporcionalidade de construção para cada unidade, para cada área de uso comum e tudo mais. Para que serve e quando é necessário são muito juntos. São dois temas que são muito relacionados, né? O quadro, então, é uma etapa muito importante para fazer o registro do condomínio e de uma incorporação. E quando que é necessário? É na incorporação imobiliária e na instituição de condomínio. Mas calma, muita coisa, né? Primeiro, o que é uma incorporação imobiliária? Uma incorporação é quando o construtor, o proprietário, ele fez o projeto, ele tem o terreno lá, ele fez o projeto de, por exemplo, 10 apartamentos, né? Um edifício, e ele quer vender essas unidades antes de finalizar a obra. Então, ele vai vender na planta, né? Ou ele quer simplesmente anunciar para vender, óbvio, né? Mas ele quer colocar outdoor para divulgar aquele empreendimento. Ou ainda, ele quer financiar, né? Ele tem o projeto, ele tem o terreno, ele vai no banco e ele pega um dinheiro do banco para conseguir construir. Também é uma possibilidade, tá? Então, divulgar, vender na planta e financiar, né? Pegar o dinheiro para construir, ele precisa fazer o registro desse empreendimento, documentar. Não basta ter só lá o projeto, o alvará de construção. Ele tem que estar documentado no registro de imóveis para deixar bem claro. Por exemplo, numa venda, para que tenha segurança tanto o incorporador, tanto quem vai comprar na planta. Imagina, você vai estar comprando uma coisa que não existe. Você vai estar comprando um apartamento que ainda não existe na realidade. Ele só está lá no documento. A partir do momento que você tem a incorporação imobiliária registrada lá no registro de imóveis, lá na matrícula, você tem uma garantia que aquele apartamento ele vai ter tanto de área de uso comum, que ele vai ter garagem acessória ou não. Então, você vai conseguir ter ali uma garantia. Mesmo assim, ainda é perigoso, né? Hoje em dia, a gente tem que duvidar de tudo, né? Tem que ter certeza de todos os negócios que forem fazer, mas a incorporação, ela traz um pouco mais de garantia para quem está comprando na planta. Então, para fazer essa incorporação imobiliária, precisa de uma série de documentos, de uma série de requerimentos para o registro de imóveis, e dentre esses documentos está o nosso quadro da NBR, tá? A instituição de condomínio, ela é feita para finalizar ali, né? Instituir o condomínio, assim mesmo como como diz a palavra, né? Vai instituir o condomínio. Então, construiu, foi lá, né? Foi feito o projeto, foi aprovado na prefeitura, a gente tem a obra pronta, finalizada, pegou o habite, né? A prefeitura emitiu o habite, tá tudo certo com essa construção. Foi feito o habite e foi regularizado na Receita Federal e agora a gente vai regularizar no registro de imóveis.
No registro de imóveis, para eu instituir o condomínio, quando tem mais de uma unidade, eu faço o quê? Faço os quadros da NBR também. Então, vai uma série de documentos para regularizar no cartório e os quadros da NBR estão dentro desses documentos. Quer dizer que se você vai trabalhar com quadros da NBR precisa fazer cartório? Necessariamente não, tá? Você pode fazer só os quadros da NBR. O proprietário, é isso que geralmente eu faço, tá? O proprietário, ele me passa o projeto, me passa o alvará, mais algumas informações que eu preciso preencher, e eu faço todo o preenchimento, assino, reconheço ou assino digitalmente, faço a emissão da RT e envio para ele. E ele vai protocolar no cartório. Se tiver alguma alteração, volta para mim, eu altero, mando de novo, tá? Eu digo que se tiver alguma alteração, porque cada empreendimento é diferente, cada cartório vai analisar de uma forma diferente. Quem eu faço consultoria, né, eu sempre falo, ó, pode ter alguma coisa, porque aqui na minha cidade eles avaliam assim, em outra cidade eles vão avaliar diferente. Mas assim, é pequenas coisas. Se você entende o contexto, se você sabe preencher as principais informações, o resto às vezes é só frescura, vamos dizer assim, de algum cartório ou outro, tá? Mas você sabendo preencher ali as principais informações das áreas e colocando exatamente o que está lá no projeto aprovado, nos quadros, show de bola, vai estar correto o teu preenchimento. Na minha explicação dos quadros que eu sempre faço é o seguinte: você tem o projeto e você tem toda a documentação ali que o cartório vai pegar para estar analisando. Os quadros, o que é? Nada mais é que uma descrição numérica, vamos dizer assim, das partes de cada unidade no papel, né? Transcrito praticamente do projeto e jogado no papel com um resumo. O cartório, ele vai pegar, quem está analisando lá, né? Ele vai pegar o projeto e ele vai pegar os quadros. Nos quadros vai ter o resumo, vai ter exatamente, ó, o apartamento 101 tem 80 metros quadrados de área privativa, tem fração do terreno, se tiver, né, de tantos por cento. Ele tem a garagem tá acessória àquela unidade. Não, a garagem é uma vaga autônoma, a gente já vai falar disso. Então, ele vai ter a descrição. Nada mais é do que um profissional pegar, entender aquele empreendimento e passar para uma tabela, vamos dizer assim, né, para esses quadros. E o registro de imóveis vai pegar esse projeto e os quadros, vai conferir para ver se está coerente essas informações e vai transcrever para a matrícula. E vai abrir as matrículas daquela unidade conforme você descreveu nos quadros. Tá aí a importância de você saber o que você está preenchendo, de você saber o que cada palavra diz, o que cada coluna está dizendo, o que você coloca ali, tá? Mas não precisa ficar com medo, parece muito difícil, você abre os quadros, dá um arrepio, mas é fácil, tá? Depois que você vai pegando os casos, né? Principalmente se você começar com empreendimentos menores, tem 2 casas ali no terreno, não tem como desmembrar, vamos fazer condomínio. Esses casos são bem mais simples, tá? O mais difícil são condomínios maiores, né? Que tem área de lazer maiores, então o rateio ali é mais complicado, é um pouco mais complexo de você entender como é que vai funcionar aquele condomínio. Mas coisas mais simples é bem mais tranquilo. E depois só a prática vai te ensinando e vai te mostrando mais possibilidades de condomínio e você vai entendendo cada vez melhor.